Opa, e aí galera, só nos computer? Pera aí, só um pouquinho. Tá cheio de objeto aqui. Opa, agora achei os prêmios. É nóis. Fica ligado que tá começando mais o The Hardware Show e no episódio Tonight de hoje a gente vai comentar do que? Battlegrounds. Bora lá! Alô, você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe do que a gente tá falando. Tem um novo jogo na praça que tá fazendo a cabeça da galera. Battlegrounds é o jogo do momento e, como todo jogo top, você deve estar se perguntando: será que meu PC roda esse game? É por isso que a gente está hoje aqui na bancada do hardware para descobrir se vai ser possível rodar esse game em vários dos componentes. Ah, Fábio, mas para que eu preciso disso? Eu já posso ver as especificações no Steam. Pois é, você pode ver as especificações no Steam, mas isso não quer dizer que você vai saber a qualidade ou a performance do seu PC no jogo. Por isso que a gente trouxe várias máquinas e vamos mudar as peças aqui um pouco para verificar como é que o jogo se comporta em cada situação. Vem comigo que vai ser massa. Momento da curiosidade. Você sabia que Battlegrounds começou a ser desenvolvido aqui no Brasil? Pois é, o desenvolvedor trabalhava aqui na cidade de Varginha e a gente encontrou ele na BGS e ele mandou um recado para os brothers dele. Confere aí. Fala, gente. Vou falar oi para o Felipe, o Minhoca, o Luizão e todos meus amigos lá. Até a próxima, gente, e tchau, tchau. Só que agora a gente tem que arranjar um espaço aqui para instalar isso aqui, cara. Cara, não vai dar tempo. Joga essas coisas no chão e boa. Tá bom. Então é o seguinte, galera. As especificações do Battlegrounds informam que a gente precisa de uma GTX 660 ou uma Radeon equivalente. Precisa de 6 GB de memória RAM e no mínimo um Core i3 ou um FX 6300. Para começar essa rodadinha de testes, a gente vai conferir na nossa máquina aqui equipada com um i7 6700K, que é bem acima da especificação, porém a gente vai testar nesse PC várias placas de vídeos diferentes e ver qual a diferença que elas dão de desempenho no jogo. É claro que a gente não vai rodar com uma GTX 1080 Ti nem com uma GTX 1080, porque as duas placas têm mais poder de processamento do que necessita para rodar esse jogo tranquilamente. Posteriormente, também vamos desmontar essa máquina aqui, colocar outras máquinas com outros processadores e outras configurações de memória RAM. E aí fica a dúvida, será que esse jogo roda com 4 GB de memória RAM? Afinal de contas, a desenvolvedora disse que tem que ser 6 GB. Mas é isso que a gente vai ver agora e vamos para os testes. Então é o seguinte, galera, nessa primeira configuração a gente está rodando aqui com i7 Skylake 6700K, acompanhado de uma GTX 1060 de 6 GB. Supostamente, por ser uma placa bem poderosa e recente, é possível até que ela rode na configuração máxima. Então, sem delongas, vamos às configurações. Aqui a gente pode ver então está Full HD, qualidade está no Ultra, e escala de ecrã em 100%, ou seja, ele não vai fazer um redimensionamento das texturas ou do conteúdo exibido. Vocês podem reparar aqui ó, no menu que eu estou jogando com o personagem de Guissarda. Um abraço para a Guissarda, que está na Ubisoft, nos assistindo aqui, um fiel camarada aqui que sempre acompanha o The Hardware Show. Um grande abraço para Guilherme Sarda. E aí, ó, aqui a gente já está dentro do game, com o aplicativo do MSI Afterburner, acompanhado também do Riva Turner, que a gente já comentou em outro vídeo. É possível conferir no cantinho da tela, então, informações sobre FPS, ou seja, o frame rate, então, a quantos frames está rodando o jogo, o consumo de GPU, temperatura e também o consumo de CPU, que é uma informação importante para a gente verificar se a configuração está pecando em GPU ou em CPU. No caso de uma configuração com um i7 Skylake, possivelmente não vai ter engasgo nenhum na parte de CPU, tanto que até agora aqui em cerca de 30% ou 40%, então realmente não é um problema. A gente vai conferir daqui a alguns segundinhos como que ele vai rodar dentro do game. Olha aqui, já tacaram fogo em mim. Estamos dentro do avião, o avião do Faustão cheio de prêmios que vai colocar a galera no campo de batalha. Você que está aí tem que ficar ligado, apertar o Mzinha do mapa aqui e escolher o local que você quer cair. E ó, renderizando aqui de cima no cenário, já temos aí um frame rate bem bom na casa dos 80 ou 90 frames por segundo, o que significa que já está rodando bem acima de uma qualidade aceitável, que seriam em 60 frames. Tem gente que se contenta com menos com 30. Então tá bem fluido, não há qualquer problema. A gente pode até conferir ali que também tem o gráfico de frame rate, a variação está mínima, o que significa que a GTX 1060 dá todo o suporte necessário para esse game. Também a gente vê bem poucos popinhos aqui, então os objetos aqui, as árvores estão aparecendo numa velocidade bem boa, então significa que a nossa máquina está realmente preparada para Battlegrounds. Esse é o famoso nós que voa, bruxão, né? Aqui eu já achei uma casinha.
entrei na casinha mais paia de todas, não tem nada. Então essa parte você vai cortar, tá, Matheus? E a parte que eu morrer também. Só tem que mostrar eu sendo um campeão. Sou peão, violeiro campeão. Uma coisa legal, é claro, que se você tem uma placa de vídeo melhor, é que você vai poder ter esse campo aqui, esse milharal repleto de milho, coisa que numa placa de vídeo mais simples você não vai poder ter. Então são pequenos detalhes que fazem do mundo um lugar melhor, né? Mas ó, se você reparar, tanto em cenário externo quanto interno, o frame rate está muito bom. A mínima que a gente teve até agora foi na casa dos 54, 55 frames. Mesmo em cenário aberto também, continua aqui em cerca de 50 a 60 frames, o que mostra que tem sim uma queda de performance entre o menu e o que a gente tem no estado real do gameplay. Se você quer sempre jogar acima de 60 frames com a 1060, talvez seja uma ideia baixar a configuração do Ultra para o muito alto ou para o alto, aí sim efetivamente tendo toda a performance. Temperatura da placa de vídeo muito boa, 77 graus, então tranquilo. E olha, a questão da CPU, novamente como eu disse, ó, 20%, 17%. Então realmente um i7 é um exagero para esse jogo. Aí, tá mexendo. Aí, socorro. Aqui, achei. Ih, morri. Então muito bem, agora nós trocamos a nossa placa de vídeo da GTX 1060 para a GTX 1050, que já é um pouquinho abaixo aí, se a gente considerar que ainda tem a GTX 1050 Ti como intermediária. Para essa placa de vídeo, a gente vai reconfigurar aqui então a qualidade da qualidade Ultra para a qualidade média, que possivelmente já vai dar uma taxa de frames legal na casa dos 50 ou 60 frames. E agora sim, estamos no nosso aviãozinho novamente. Aqui a gente já pode conferir num cenário aqui um pouco de neblina que a taxa de frames caiu abaixo dos 40 frames por segundo. Ainda não é preocupante, porém é preciso conferir como é que isso aí vai ficar no chão realmente, onde a gente vai ter a maior parte do gameplay. Consumo de CPU, conforme eu já havia dito, aqui num i7 de sexta geração, que é um Skylake, não vai ter problema algum, porque ele tem 4 núcleos e 8 threads, então o consumo ali fica abaixo dos 20%, raramente sobe para 30 ou 40%. Isso aqui considerando na 1050, que é uma placa um pouquinho mais fraca, e aí ela pode passar alguma informação extra para o Skylake processar. E aqui, como você pode ver, Battlegrounds realmente é um jogo cheio de itens especiais e a gente não pegou nenhum, porque a gente é muito sortudo. Então a gente vai só, provavelmente, lutar com uma granada de mão no soco. Ó, agora eu peguei uma pistola. Agora vai. Ele escreve granada de mão. Não sei se tem alguma de pé. Olha só, e vamos mudar aqui ó, da visão de terceira pessoa para primeira pessoa. É possível ver uma diferença de 2 ou 3 frames, nada além disso. Então, independente do tipo de jogatina que você prefere, possivelmente o desempenho vai ser muito similar com a GTX 1050. Até agora nenhum inimigo, somos uns caras de sorte. Vamos subir muito no ranking desse jeito, sem matar ninguém. Capacete de motoqueiro maneiro. Sou entregador de pizza, rapaz, respeita. Só tô sem minha moto. Aí, ó, agora sim estamos levando pipoco. Essa é a parte que a gente morre. E realmente ver como o desempenho da placa de vídeo é ótimo até na hora da morte. Então, recomendada, GTX 1050 roda muito bem, Battlegrounds na qualidade média. Se você quiser subir um pouco o desempenho para casa dos 60 frames, pode de repente diminuir a qualidade do médio para o baixo. Então, muito bem, vamos aqui para a nossa terceira placa de vídeo. Um detalhe importante é que, como vocês já perceberam, até agora a gente testou a GTX 1060 e a GTX 1050. Não testamos a RX 580 e a RX 570, pois elas são muito similares em desempenho. Então aqui a proposta é apenas mostrar como algumas placas diferentes têm desempenho no jogo. Aqui a gente vai testar com a RX 550, que tem a performance similar à da GT 1030. Vamos dar uma conferida aqui nas configurações do jogo. Nesse caso aqui, como uma placa de entrada, a gente vai mudar a configuração aqui. Vamos deixar ainda em Full HD para esse teste, mas vamos mudar a qualidade para muito baixa, que deve dar uma performance legal. Jogador desconhecido, Batalha dos Chãos. É claro que um detalhe importante que você tem que ter em mente, se você pegar uma placa de entrada como a RX 550, várias texturas vão ter a sua qualidade reduzida. Então aqui a gente já pode conferir, até nessa parte do jogo, as texturas já estão mais simples, a gente já não tem filtros, e esse sistema de sombra também é inexistente, os personagens não têm sombra, então muitos detalhes gráficos são reduzidos. Se você é exigente, é claro que já vai valer a pena pegar uma placa de vídeo um pouquinho melhor. Agora, se o seu orçamento é limitado, conforme a gente já pode ver aqui, até agora está jogável na qualidade muito baixa e em Full HD. Olha só, aqui antes de chegar no chão a gente já pode conferir
que tem uma leve queda para 24 ou 25 frames. Se você é muito preciosista, faz muita questão de que o desempenho sempre esteja acima de 30, talvez seja o caso de mudar a resolução para HD, já que está no nível muito baixo, não tem mais como reduzir detalhes aqui nas configurações do game. E agora vamos verificar aqui nas casinhas se eu encontro algumas armas explosivas. E olha, a performance aqui do Intel Core i7, conforme eu já tinha comentado, continua muito boa, cerca de 20%, então possivelmente CPUs mais fracas vão rodar tranquilo o jogo. Os Jorges estão que estão, hein? Olha só como está essa qualidade, parece que estou jogando no Nintendo 64. Pegando o capacetinho, olha lá, ó, já tá vindo um sujeito querendo tomar balaço. Ó, já era. Morreu. Primeira morte na tela do The Hardware Show exclusiva pra vocês. Aí, tudo que pinta primeiro aqui você vê com exclusividade. Ó lá, já tá vindo mais alguém. Ó, e foi. E tomou pipoco. Já era. Agora não tem mais ninguém no jogo. Parece que eu venci, realmente. A gente pôde conferir, fui o vencedor da partida. Ó aqui, ó, cheio de fumaça, ó. O que será que é essa fumaça aqui? Um detalhe importante que tanto a Radeon quanto as placas da NVIDIA a gente testou com os últimos drivers disponíveis, que no caso foram liberados uma semana antes da publicação desse vídeo. Então, no caso principalmente da Radeon, foi feito o teste com o driver novo e também com o driver antigo. O driver novo dá alguma melhoria em desempenho e assim você pode rodar então o game em Full HD com uma qualidade legal. Muito bem, então dando continuidade aqui, agora a gente vai ver se Battlegrounds roda num pedaço de batata. A gente está aqui com uma placa que é a R5 240, uma placa bem simples, aí, low profile, né, pequenininha. Então conforme a gente pode conferir aqui no menu, que está com os parâmetros anteriores ainda em Full HD, o jogo está rodando a incríveis 9 frames por segundo. Então é claro que para uma placa de baixo desempenho desses, a gente vai ter que diminuir a resolução para HD, ou seja, 1280 por 720 e dar um aplicar. Aqui no próprio menu a gente já pode conferir que o frame rate já sobe para casa dos 18 ou 19 frames por segundo. Ainda assim é insuficiente para rodar o game. Então uma técnica aqui que você pode aplicar para conseguir rodar o jogo é diminuir a escala do ecrã. Ou seja, o game vai ser renderizado numa resolução ainda mais baixa, porém a resolução de saída vai ser a resolução HD. Então após aplicar, a gente sim tem o frame rate próximo dos 30 frames por segundo. Já carregou aqui a nossa sala de espera, a gente pode conferir esses visuais incríveis, até o loading demora, tanto porque a placa de vídeo tem pouca memória, quanto porque é um jogo que é online, então às vezes ele demora para sincronizar, porém é possível perceber que a qualidade está ótima, né? Se você aí só tem essa placa de vídeo, é o jeito de rodar, mas se você quer rodar com um visual um pouquinho melhor, possivelmente vai ter que investir numa placa com um desempenho um pouquinho acima. A gente pode conferir nos gráficos aqui, está rodando a 99% da GPU, tá? E ainda em 28 frames por segundo. É claro que na hora do gameplay isso ainda pode cair um pouco. Ainda 36 frames, 38. Assim que começar a carregar os itens lá no chão, a gente possivelmente vai perder desempenho. 22 frames, absolutamente 0 itens. Vou poder bater nos personagens só com um murro. Vou dar um murro nessa televisão aqui. Olha o que temos aqui. Olha aqui, Kimitão, a mesma frigideira aqui, ó. Então, olha só, estamos aqui devidamente equipados, o desempenho continua aí na casa dos 30 frames, o que é surpreendente para uma placa desse nível. Se a gente mudar a configuração para a primeira pessoa, ainda podemos ter um desempenho bem similar, com leves quedas para 27 frames por segundo, nada que complique muito, o que comprova que até uma placa de baixíssimo desempenho pode rodar o game. É claro que, novamente, como eu disse, a qualidade está comprometida. E se você quiser uma qualidade melhor, só trocando de placa de vídeo, porque não tem mais como baixar nenhum nível de detalhe. Então, atendendo a pedidos que ninguém pediu, mas eu estou fazendo mesmo assim, vamos rodar Battlegrounds na Intel HD Graphics. Como a gente tem aqui um Skylake, estamos na Intel HD Graphics 530. Novamente aqui, no menu estamos a 9 frames por segundo, tal qual a R5 240. Porém, se mudarmos a resolução para HD, vamos ver uma melhoria considerável, pulando aí para casa dos 20 frames por segundo. E novamente fazendo o truque da escala do ecrã, a gente vai ter um aumento no desempenho para 33 frames. O desempenho realmente está parecido com o da R5, então jogável, porém com essa qualidade aqui maravilhosa.
E olha só, pelo gráfico de frame rate que a gente tem aqui no canto, dá pra ver que tá bem instável, ou seja, ela tem muitas quedas e picos, quedas e picos. Ó, a fumaceira vai... Nossa, lascou a placa de vídeo, ó. 16 frames na fumaça. Estamos no avião a 26 frames por segundo, desempenho insano. Realmente a placa onboard da Intel está sendo um pouquinho pior do que a R5 240. Porém, é importante a gente notar que ela usa a memória do sistema e, além disso, ela também tem clocks e performance um pouco limitada também por conta do encapsulamento, ou seja, ela está dentro da CPU, compromete um pouco as coisas. Nada muito comprometedor ainda, 19 frames, aí já complica. 0 armas, opa, agora sim, roupinhas. Eu gosto de jogar Battlegrounds pra achar roupas sensuais, entende? Pra deixar o personagem realmente na pinta. Aqui, ó, arma pra dar pipoco. Olha, em ambientes internos, o desempenho sobe próximo da casa dos 40 frames, porém o que conta mesmo é aqui fora, né? No campo de batalha, em que cai, ó, pra 19 frames. Fica bem difícil, na verdade. Em primeira pessoa, sobe levemente 1 ou 2 frames. É assim que funciona. Então, infelizmente, nossa conclusão aqui, Intel HD Graphics roda o jogo, mas numa qualidade realmente comprometedora, o que pode até influenciar aí na sua performance online. Então, infelizmente, não recomendamos Intel HD Graphics. R5 240 talvez, porém a partir da RX 550 a gente com certeza tem um desempenho satisfatório no game. E olha só quem está aqui, se não é AMD Ryzen. No outro setup com o Intel Core i7, a gente tinha um processador bastante robusto para testar realmente o poder de cada placa. Conforme a gente comentou aquela hora das placas de vídeo, que não vamos testar todas as placas, nos processadores a gente vai fazer de forma similar. Portanto, testamos o Intel Core i7, agora vamos testar o Ryzen 5, que é parecido com o Intel Core 5, e depois o Ryzen 3, que é parecido com o Intel Core 3, e assim a gente tem níveis similares de performance, certo? A gente tem aqui um Ryzen 5 1500X, temos 8 GB de memória Corsair, e a placa de vídeo é uma GTX 1060, então sem mais delongas, vamos conferir como fica a performance do Ryzen 5 com essa 1060 no Battlegrounds. Aqui no menu a gente pode conferir, estamos novamente na resolução Full HD, com a qualidade Ultra, algo que a gente já tinha rodado também no i7, então a gente vai poder verificar agora se ele se sai parecido com o i7 ou se a gente tem alguma perda de performance por conta do processador. E estamos aqui já dentro do jogo, esperando a partida começar. Começou, já estamos no avião e a gente percebe que o frame caiu bastante em comparação com o Core i7. Estamos na casa dos 30 frames, o que é bem esquisito, porém a GPU só está em 60% de uso. Então deveremos averiguar o que está acontecendo. Agora subiu sim, GPU novamente em 95, 97, quase 100%, e o frame subiu para 70, casa dos 70 a 80 frames, um pouco agora abaixo, aí, cerca de 60 frames, porém bastante similar ao que a gente teve no Intel Core i7. A CPU aí em uso em cerca de 30 a 40%, comprovando então que também é uma CPU robusta para esse jogo. E aqui já aterrissando na casinha, diretamente na porta. Esse aqui foi tudo planejado aqui, entendeu? Aqui a gente já vai pegar uma Uzi. Essa aqui é a famosa Uzi e Abuse, não é mesmo? Só piada boa, para mais piadas é só piadaboa.com.br. Olha, sem problema nenhum com essa placa e com esse processador. Essa configuração então se prova muito boa, uma combinação bem legal e com um preço acessível, né? Já que o Ryzen 5 é bem mais barato que o Intel Core i7. E comprovando algo que a gente já viu no review do Ryzen 5, que é um processador robusto para jogos, não vai ter problema algum. É claro que aqui a gente está falando de um jogo de qualidade intermediária, mas a gente já testou o Ryzen 5 até com Ghost Recon Wildlands e outros games bem mais pesados e em nenhum momento ele engasga. Inclusive, em vários cenários ele dá performance muito boa e até parecida com a do Ryzen 7 do Intel Core i7. Então, já era algo que a gente tinha comprovado, era só mais uma questão de verificar na prática se ele realmente ia se comportar bem no game. Então aí, né, 60 frames, muito parecido com o que a gente tinha no Core i7. Primeira pessoa, um desempenho muito similar. Eu, quando eu jogo pra valer, entendeu? Eu encarno no personagem. Aqui, ó. Yes! É assim que se faz. Aqui é um kit de primeiros socorros.
Na hora que a gente precisava, né, pessoal? Recuperando todos os níveis. Então é isso, acho que está bem testado o Ryzen 5. Se a gente for equipar ele aqui com outras placas de vídeo que a gente já testou no i7, a performance deve ser muito similar. Então não se faz necessário isso nesse momento. E acho que a gente pode passar para o teste do Ryzen 3. Então é o seguinte, galera, agora estamos aqui com nossa máquina mais simples, equipada com Ryzen 3. E além disso, a gente fez algumas reduções na configuração. Também diminuímos aqui para 4 GB de memória RAM para conferir se essa questão da memória influencia no jogo, já que a especificação recomendada pela desenvolvedora é de 6 GB de memória. Será que dá diferença? Vamos ver. Além disso, estamos aqui novamente com a GTX 1060 para averiguar se ela vai dar diferença com o Ryzen 3, porque no Ryzen 5 não teve diferença em comparação com o i7. E olha só, aqui carregamos já o cenário de espera. E um detalhe importante é que a nossa GTX 1060 aí, se for comparar com gerações anteriores, ela não é para ser uma placa equivalente à GTX 960. Então você pode esperar uma performance já mais similar à da GTX 970, que é uma das placas de vídeo mais vendidas no mundo. Então se você tem a GTX 970, se você tem a 970, ela talvez vai dar uma performance bem parecida aqui neste game. Conforme podemos conferir aqui, na verdade, aparentemente, nesse cenário de espera, a performance caiu um pouco, tanto no Ryzen 5 quanto no Ryzen 3. A gente teve uma redução no uso da GPU, em muitos casos ela só está usando 40%, 60%, e nisso a gente tem uma queda de frames. Mas o importante é no jogo que a gente vai conferir. Matheus, faz o massa. E olha só, uma queda bem expressiva, a CPU a 90% no jogo aqui, o que comprova que o Ryzen 3 pode estar sofrendo um pouquinho. 95% da CPU, o que também ocasionou uma queda de frames, rodando ali na casa dos 25 frames. Então isso pode ser um problema. Vamos conferir assim que a gente sair da aeronave se isso melhora ou não. Ali no nosso gráfico de performance, olha lá, podemos ver GPU a 100%, às vezes a 90%, às vezes 70%, porém a CPU está sendo muito requisitada e travou nossa máquina. Tela preta, travou. Então parece que o Ryzen 3 aqui nesse primeiro teste deu algum problema. Vamos reiniciar a máquina e ver o que acontece. Estamos de volta com Battlegrounds após um pequeno travamento, um pequeno deslize aí. Vamos verificar aqui, provavelmente ao recarregar já vai aparecer o personagem no campo de batalha, ou seja, no Battleground. Ou não, porque os gráficos já travaram ali em cima. Opa, agora voltou, 3 frames. Está pensando se ele quer rodar. Olha, memória em 4 GB cheia, o arquivo de paginação em 8 GB, comprovando que a memória RAM não está aguentando. Mas voltou, CPU em 81%, o frame rate caindo bastante para 40%. Saímos aqui no meio do nada, todas as portas já foram saqueadas aqui, o pessoal já pegou todos os itens bons. Tomara que pelo menos sobre uma frigideira para mim. Subir todos os andares. É isso aí, pessoal, isso que acontece quando a gente testa ao vivaço, né? Sobra o quê? Sobra só essa camisa chique, olha que chique eu fiquei. Chique, chicosíssimo, tem aqui uma arma. Aliás, só uma munição, vou tacar munição na cabeça dos personagens. Infelizmente, parece que nosso processador de entrada aqui da Ryzen está dando um pequeno deslize no jogo. Pode ter sido só um caso à parte, então é importante a gente pensar isso. Vamos fazer mais um teste daqui a pouco. Porém, aqui dentro do jogo, média de 30 e poucos frames, em alguns casos subindo. O que é bem complicado se a gente considerar que esse valor aí, a gente tem até com uma 1050 num Ryzen 5 ou num i7. Aqui em primeira pessoa, valores similares, a CPU realmente está lá em 80%. Então, comprovando que essa especificação da desenvolvedora é importante de atender. Tanto CPU quanto memória RAM podem realmente complicar o seu desempenho no Battlegrounds. Ah, achamos uma arma, yes. Oh, yes. Agora o pau vai comer solto. Estamos usando o gráfico Ultra na resolução Full HD com filtros ativos, mas essa não é uma configuração que deveria ser impactada numa 1060, que já se provou suficiente em outros testes aqui. Na média dos 50 frames, mas ainda não está chegando aos 60 frames que a gente já verificou nos outros testes. Já vai começar a zona vermelha aqui, já está diminuindo a área do jogo.
E quase podemos perceber o óbito aí do personagem, né? Bota na tela aí, Matheus. Vou colocar a tela aqui. Não sei, eu só tô falando as coisas igual eu falo na televisão, eu só imito. Tem algumas quedas aqui que a gente está percebendo que ele cai até abaixo de 30 FPS. Num cenário aqui que a gente não tem zero personagens, se tem zero personagens não é problema. Agora, se você vai estar no meio do tiroteio e acontecer uma queda dessa, isso pode ser fatal. E olha só, o arquivo de paginação em 10 GB já. É muita coisa então que o jogo está armazenando, ele está colocando no arquivo temporário do Windows. E detalhe que a gente está aqui usando um SSD. Então, se você usar um HD, isso pode impactar de alguma forma também, se você tiver um grande arquivo de paginação, porque vai demorar muito mais o acesso aos dados no arquivo de paginação. Vamos aplicar gráfico em tempo real aqui na tela do Tecmundo The Hardware Show. Olha, estamos na qualidade média, subiu os frames para 60, o que é bom. CPU ainda em consumo elevado, 70% a 80%. Mas o frame rate já está bem mais estável. Arquivo de paginação a gente já pode conferir que caiu de 10 GB para 8.7. A memória RAM, o sistema está consumindo um tanto, portanto 3,5 GB em uso, agora 3,6. Fica variando porque o sistema tem que deixar alguma reserva. Vamos mudar o gráfico novamente e conferir se em qualidade mais baixa ele dá mais consumo de CPU ou de GPU. Agora em qualidade baixa. Subimos o frame rate para quase 80 frames, mas o consumo de CPU não diminui. Olha aqui um carro parado, é verdade. Agora que a gente vai ver. Ó o teleporte. Agora tá na minha caranga. E olha, com o carro, como já tem que processar o conteúdo de forma mais rápida, o frame rate pode diminuir de uns 80 para 60 frames, isso na qualidade baixa aqui, hein? Parece que eu morri com um tiro na cabeça. Infelizmente esse foi o teste. É assim que acontece, né? Você tá vacilando, às vezes você tá vacilando de carro, toma um balaço, entendeu? Ó, quando tá morto roda 100 frames, então uma qualidade muito boa, recomendada. E vamos ver como ele se sai na qualidade média com a GTX 1050. E olha só, galera, estamos aqui na sala de espera, onde nossa amiga CPU está a 99% e fritando realmente. Muitos personagens aqui estão tendo alguma dificuldade para processar tanto conteúdo. A GPU, por algum motivo do destino, o Afterburner desativou o consumo de GPU, porém a gente ainda tem o frame rate e o consumo de GPU continua ali muito alto. Novamente, memória RAM em quase 4 GB, que é o nosso total, e o arquivo de paginação só que já está em 8,5 GB. Olha só, 96%, 93%. Frame rate em 30 frames. É claro que aqui ia ficar mais baixo, porque a gente já tinha testado com a 1050. Porém, está bem apertada a performance por conta do processador Ryzen. Vamos ver se ele dá a mesma travada de antes. Olha, agora até que aliviou para a CPU, 60%. Claro, lembrando que aquela hora a gente pulou do avião na qualidade ultra e agora na qualidade média. Ainda assim tivemos pico de 90% aqui na CPU. Ai, ai. Aqui esse que tá louco pra tomar soco na nuca. Tira as cartas e pula. Aqui, ó, você vai tomar soco, cara. Já caiu. Volta aqui, miserável. Volta aqui que você vai ver qual que é o desempenho bom na pancada. Não entra nessa casa, sai. Sai. Eu que vou entrar nessa casa. Agora que tem uma arma aqui. Gasolina. Só tem gasolina. Tem que tacar fogo no rapaz. 70% de consumo de CPU. Qualidade média, claro. Porém, aqui vamos poder mudar de calça. Mais gasolina. Ambiente novamente está muito escuro aqui, podemos mexer na luminosidade se for o caso. Frame rate em cerca de 40% a 50%. Então assim, para essa configuração aqui, a 1050 com o Ryzen 3 está dando conta de tomar um tiro na cabeça. Ó, acho que foi aquele rapaz, voltou para vingança, tá vendo? Então uma dica importante é não mexa com o sujeito se você está desarmado nesse jogo, é perigoso. Se você está desarmado de CPU e de GPU também é complicado, porque aí você vai ter muitas quedas de performance. Então muito cuidado,
na hora da batalha. Tá? GTX 1050 rodou aqui com o Ryzen 3 na qualidade média. Não acho que é o caso de testar acima disso, porque a gente já está aqui na casa dos 30 a 40 frames, então acima disso vai ficar complicado o desempenho. Porém, é uma combinação que é possível aqui. Se você tem o Ryzen 3, talvez vai ter algum desempenho legal aqui. Se for com a GTX 1060 vai ser a mesma coisa. Se você configurar no médio e no baixo, ele vai rodar super bem. Inclusive no médio a gente testou com a 1060, ele fica em cerca de 60 a 70 frames. Porém no Ultra a gente verificou que o Ryzen 3 pode dar algum engasgo nessa combinação. Então eu acredito que é isso, pouca memória RAM também é uma complicação, então é importante atentar a esse fato aí de 6 GB, então no caso uma combinação de 2 pentes de 4, 8 GB seria o ideal para o Battlegrounds. Tem que dar tchau, né? Então minha galera, e por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia, espero que tenham gostado dessa proposta diferente de analisar os games, os jogos em altas configurações. Se você tem um jogo especial, então também deixa aqui embaixo o comentário pra gente testar. Se você não tem um jogo especial, deixa o comentário também dizendo que eu sou a Mia Khalifa. Eu agradeço pela sua companhia, deixa o like